Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shin-Sokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, temos a oportunidade de mais uma vez nos reencontrarmos para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. E para iniciar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Nós faremos a oração que consta na página 169, Oração para louvar o mundo da imagem verdadeira. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver em casa ou aqui presencialmente e quiser acompanhar, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos no sentido das palavras da oração. Vamos lá? Oração para louvar o mundo da imagem verdadeira. Que manhã maravilhosa! A terra está toda florida e ouvem-se belos cantos de pássaros de todas as espécies. Todos aqueles que eu amo já despertaram. Estão reunidos diante de Deus e o glorificam. Alegria chama alegria. O amor chama o amor. A felicidade envolve os meus entes queridos. As crianças crescem sadias e brincam alegremente. Que manhã plena de felicidade! As vozes alegres dos meus familiares são como música que ecoa no espaço cósmico. Elas vêm de uma fonte que traz em si os ecos do paraíso. As vozes alegres que jorram dessa fonte refletem o brilho do mundo da imagem verdadeira, vêm iluminadas pela luz de Deus e emitem reflexos multicolores. Neste momento, eu e minha família passeamos pelos jardins do paraíso e entramos no mundo da imagem verdadeira. Nossas mãos estão repletas de tesouros de todas as espécies. São pedras preciosas, douradas, vermelhas, azuis, etc., em quantidade inumerável. As meninas fazem colares com as pedras douradas, pulseiras com rubis e diademas com as safiras. Nossas vestes têm as tonalidades do arco-íris e seus reflexos variam a todo instante, sob os raios do sol. São uma beleza indescritível. Pela primeira vez, conheço a beleza deste maravilhoso mundo da imagem verdadeira. Que manhã abençoada! Pelo poder da palavra, fazemos manifestar neste mundo a beleza, o encanto e a abundância do mundo da imagem verdadeira. Vejam, todos aqueles a quem eu amo estão aqui. Uns estão ao meu lado, outros estão à minha frente e outros estão atrás de mim. Suas vozes são belas como as das aves do paraíso. Pessoas amadas que me rodeiam, mostre-me suas faces, deixe-me admirar suas vozes. Suas vozes soam-me como músicas entoadas por harpas e liras celestiais. Enquanto fluem suas lindas vozes, as mais variadas flores vão se desabrochando e ornamentam a redondeza. Sentimos-nos todos infinitamente felizes. Que manhã repleta de alegria! Todos os meus entes amados, repletos de alegria, cantam louvores a Deus. Louvado seja Deus, manancial de nossas alegrias, fonte de nossa felicidade. Deus, com suas bênçãos, faz cessar todos os conflitos e guerras, e os inimigos de outrora congratulam-se pela paz, passam a querer-se bem como irmãos e, trocando taças de amizade, louvam a Deus e a sua paz. Todos os guerreiros depõem as armas e trocam suas armaduras por bonitas vestes de paz, feitas com amor pelas donzelas. Todas as pessoas têm sobre a cabeça a majestosa coroa da paz, ornada por 7 estrelas de ouro. Que manhã bela e pacífica! Entre as montanhas flutuam serenas nuvens da paz, que refletem diferentes tonalidades à medida que o sol se revela. Elas são como diáfanos véus a enfeitar a nossa festa de congratulação. Flores desabrocham e pássaros cantam, louvando a Deus e felicitando a nós. Esta é a manhã gloriosa em que se concretizou na terra o resplendor e a pureza do mundo da imagem verdadeira. Rendo graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração que nos mostra um deslumbre da imagem do paraíso quando manifestado, do paraíso quando nossa mente se purifica e permite que a luz de Deus se manifeste.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que nós nos juntamos hoje novamente para estudar e aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Sei Chonoe. Quero agradecer a todos os líderes, todos os dirigentes, todos os preletores, todos os divulgadores Brasil afora que sempre nos auxiliam divulgando e compartilhando a palestra. Não deixemos de dar força e importância para que mais e mais pessoas possam conhecer os ensinamentos, mudar a sua mente e levar uma vida muito mais feliz. Então, meu muito obrigado a todas as pessoas que de alguma forma colaboram com esse movimento e colaboram para que as palestras da Sei Chonoe alcancem sempre novos lares, novas pessoas e possamos juntos manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Quero agradecer a quem está assistindo essa palestra presencialmente, meu muito obrigado. A você de casa que está assistindo aqui em Brasília, fora de Brasília, aqui no Brasil, fora do Brasil, meu muito, 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 muito obrigado. Para mim é uma grande alegria e honra estar aqui com vocês mais uma segunda-feira maravilhosa. E vamos lá. Hoje nós vamos abordar um tema e, como sempre, eu faço uma pequena introdução, né? Lembrando que esse tema nós vamos observá-lo à luz da espiritualidade, da Sei Chonoe, por óbvio, né? Que a finalidade é nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre os princípios básicos do modo feliz de viver, que é o da Sei Chonoe. Então nós vamos abordá-lo sobre os ensinamentos. Lembrando, é apenas uma pincelada que nós vamos dar, não há como eu esgotar o assunto nesse exíguo tempo que nós temos da palestra, então nós vamos dar uma abordagem tentando dar as ideias concatenadas do início, meio e fim. Então, não vamos esgotar o assunto e vocês vão observar que nós podemos ver o mesmo tema que eu vou abordar, nós poderemos ver ele tratado de outra forma, porque a verdade ela é muito ampla. Pela verdade ser ampla, vários são os caminhos que se chegam até ela. Então, não necessariamente só existe um, mas quando nós começamos a compreender os caminhos, a gente começa a observar que existem coisas que são muito semelhantes. Então, a gente pode falar que o crescimento da vida está baseado em pilares. A forma como ele vai se concretizar é que pode mudar de pessoa a pessoa, de momento para momento, mas os princípios básicos, aquilo que faz com que a coisa aconteça, eles são similares. E não só similares, dentro da bibliografia da Sei Chonoe, dentro dos estudos dos livros da Sei Chonoe, mas também dentro dos próprios movimentos religiosos. Então, se você utilizar esses princípios, seja em que religião for, seja em que pensamento filosófico for, você vai obter excelentes resultados, porque eles partem do mesmo princípio. Então, hoje nós vamos falar sobre merecimento. Merecimento é um tema assim que gera muita controvérsia, ainda mais hoje em dia, que se há uma discussão muito grande sobre as teorias meritocráticas que nós temos aí difundidas. Lembre-se, nós não vamos abordar a questão fenomênica, nós vamos abordar a questão espiritual, para que nós possamos entender até por que fenomenicamente, muitas vezes, manifesta-se como nós observamos. E para que nós possamos entender merecimento, eu trouxe novamente esse livro aqui, ó, Palavras de Sabedoria, do professor Masaharu Taniguchi. Livro curtinho, pequenininho, mas que ele tem, assim, essências e frases e parágrafos e textos curtos que nos trazem profundas reflexões que, quando trabalhados, refletidos e colocados em prática, tem uma grande transformação. Então, o legal desse livro aqui é que você tem muito conteúdo em poucas páginas, porque são pequenos trechos que você pode ler rapidamente. Então, eu tenho como hábito, sempre antes do início do meu trabalho, pegar esse livro e ler. E sempre ver uma palavra assim que é maravilhosa, e não foi diferente quando eu peguei, li o trecho e falei assim, isso aqui é uma palestra, dá para falar muito sobre esse tema. Então, nós vamos usar esse livro, Palavras de Sabedoria, do professor Masaharu Taniguchi, e vamos lá. Para que a gente possa começar, eu preciso primeiro fazer uma pequena introdução para que nós possamos compreender. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, preletor, eu conheci uma coisa que era muito parecida com a Sei Chonoe, era igualzinha a Sei Chonoe. E eu pergunto, o que era? O pessoal lá falava todo positivo. Eu falo assim, não, mas a Sei Chonoe não é falar positivo.
A Seichonoye é muito mais profundo. Nós precisamos entender a profundidade até para a gente saber a capacidade que nós temos, ou até mesmo o tanto de coisa maravilhosa que nós temos e que podemos extrair do ensinamento à medida que a gente compreende as bases e os fundamentos dele. Então vamos lá. Para começar, a Seichonoye, ela tem duas verdades, que nós chamamos de verdades, no sentido de aquilo que é a base do conhecimento. Não a verdade daquela que o que eu falo é verdade e todo o restante é mentira. Não, não é na ideia de contraposição, mas é na ideia de base, princípio, naquela ideia que fundamenta todo o raciocínio que vai ser desenvolvido. Então nós temos duas verdades. Elas podem ser representadas em colunas ou elas podem ser representadas numa cruz, que é muito interessante. Numa cruz. Vamos lá. Na parte que é a horizontal e a vertical. Na parte horizontal, nós chamamos de verdade horizontal. E na parte que é vertical, nós chamamos de verdade vertical. Essas duas verdades, elas são constantemente trabalhadas. Então, aqui é muito comum. De segunda-feira, eu venho falar sobre a verdade vertical. Na outra segunda-feira, eu falo sobre a verdade horizontal. Qual é o grande ponto interessante? A verdade horizontal, ela é muito trabalhada. Muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, as pessoas falam da verdade horizontal com muita facilidade. Há 70, 80 anos atrás, isso não era falado. Isso não era falado. Hoje em dia, todo mundo fala. Agora, a verdade vertical, não. Apesar dela ser pregada há milênios, ninguém aborda ela de maneira clara. Então, um dos papéis da Seichonoye é trabalhar a verdade vertical juntamente com a verdade horizontal. E vem a pergunta principal. Ok, mas o que é verdade vertical e o que é verdade horizontal? Então, vamos lá. A verdade vertical, a gente pode traduzir no que a gente tem de objeto principal. É a imagem verdadeira. E a verdade horizontal é a lei da mente. Então vamos lá. Vamos trabalhar cada um para ficar bem claro, ou pelo menos essa parte introdutória ela ficar mais fácil. O que é a verdade vertical? É a verdade suprema da existência única de Deus e o que Deus criou. Então a Seichonoye parte da verdade vertical, de que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, essa é a essência, é a base, é o pilar da doutrina da Seichonoye. Então, o professor Masaharu Taniguchi foi um homem que perseguiu assiduamente a verdade. Ele passou por muitas dificuldades e você pode ter acesso à vida dele na leitura dos livros A Verdade da Vida, volume 19 e A Verdade da Vida, volume 20. Lá conta como é que ele perseguiu, como é que foi toda a vida dele, como é que foi toda a dificuldade pelo qual ele passou, até chegar no momento dele sair dessa verdade e encontrar essa verdade. Porque ele começou a perseguir, ele fez parte de diversos movimentos religiosos do Japão na época, e ele começou a buscar, porque essa verdade da lei da mente não respondia a todos os questionamentos que ele tinha. E ele começou a buscar avidamente, até que ele conseguiu chegar nesse nível de compreensão da verdade vertical, que só existe Deus e o que vem de Deus. E isso é filosoficamente muito profundo. É muito profundo. É algo assim que demanda a um despertar muito grande do espírito para ele compreender que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, o que ele desenvolve? Ele começa a criar, professor Masaharu Taniguchi, toda uma filosofia e um estudo baseados do quê? De que a compreensão da lei da mente te leva à capacidade de você manifestar a sua imagem verdadeira. Em termos religiosos, se nós despertarmos a mente, despertamos para a nossa imagem verdadeira. Então, no trabalho de entender a lei mental, é que nós passamos a compreender a imagem verdadeira. Por quê? Despertar para a imagem verdadeira antes de compreender a lei mental é algo para poucos.
são aqueles poucos iluminados que vêm à Terra, que eles já vêm com a capacidade gigantesca de compreensão da imagem verdadeira. Então são esses dois pilares. Cada pilar desse tem os pontos fundamentais. Então, quando a gente parte no estudo da imagem verdadeira, o estudo da imagem verdadeira ele vem com as seguintes premissas. Vamos lá. Só existe Deus. Então, Deus é absoluto, perfeito, maravilhoso, eterno, é tudo. Só existe Deus. Logo, se só existe Deus e aquilo que é eterno, a matéria não existe. Aí isso aqui, não se preocupa não, gente, que vai dar um nó na cabeça, mas é normal. A matéria não existe. Isso aqui é o conceito budista do nada absoluto. Então a matéria não existe. Logo, se a matéria não existe, só existe aquilo que é espiritual. E não é espiritual do mundo espiritual, é espiritual da essência da vida. Então, ou seja, só existe Deus, a matéria não existe e tudo é o paraíso, que no cristianismo se fala. Então, esse é o mundo da imagem verdadeira. Então, a oração que nós fizemos no início da reunião é a descrição deste mundo. É a descrição disso aqui. Isso aqui está perceptível aos 5 sentidos? Ficou confuso, né, gente? Falou assim, preto, não tem nem ideia do que você está falando mais. Vamos lá, gente. O mundo que a gente está vivendo aqui, que a gente percebe, que a gente toca, que a gente fala, que a gente sente, é esse aqui? Não, porque esse mundo não é um mundo feito de matéria. Mas pera lá, eu estou manifestado em forma de matéria. Então, essa matéria pertence a qual mundo? O mundo da lei da mente. O mundo da lei da mente, esse já é um mundo diferente. Esse mundo é um mundo de projeção. Ele é um mundo de projeção. Ele é um mundo de regras, é um mundo de leis. Essas leis geram ação e reação. E ele é um mundo transitório. Como ele é um mundo transitório, ele muda conforme a ação ou reação, ele passa a ser um mundo de problemas, um mundo imperfeito. O mundo da imagem verdadeira, ele é perfeito ou imperfeito? O bom é que essa pergunta em português é horrível, porque a gente nunca entende a resposta. Aqui é perfeito ou imperfeito? Perfeito. Então é um mundo perfeito. Por que ele é um mundo perfeito? Porque ele só tem Deus. Então ele é um mundo perfeito. Olha que interessante. Então, quando a gente fala do paraíso, como o cristianismo traz, nós estamos falando de perfeição. Então, nós estamos falando do mundo da imagem verdadeira. Quando nós falamos do mundo das consequências, nós estamos falando no mundo mental. Então, observa só, o foco de estudo, o objeto de perseguição da Seichonoye, o que nós almejamos, o que nós buscamos, o despertar espiritual que nós almejamos, está aqui, não aqui, não aqui. Então, o que nós almejamos é manifestar o mundo da perfeição, o mundo da imagem verdadeira. Por isso, qual é a prática fundamental da Seichonoye? Vou dar uma dica, meditação Shinsokan. Aí vocês falam forte assim, que vai todo mundo ficar impressionado. Então, qual é a prática principal que nós fazemos na Seichonoye? Meditação Shinsokan. Na ponta, vocês estão muito bem, gente, parabéns. Então, é a meditação Shinsokan. Por que a meditação ela é tão importante? Porque se você não fizer uma viagem interior para descobrir aquilo que não é feito de matéria, você não consegue atingir essa compreensão. Essa compreensão. Por mais que seu intelecto seja desenvolvido, por mais que a sua capacidade argumentativa seja exponencial, por mais que você seja uma sumidade em leitura e intelecto, se você não der o salto daqui para cá, você nunca compreenderá o que realmente é o mundo de Deus. Por isso que espiritualidade não é relacionada à intelectualidade. Você pode ser inteligentíssimo, mas ter um nível de compreensão da verdade
baixíssimo. Então, os níveis espirituais não se medem pela capacidade de interpretação. Os níveis de espiritualidade se medem pela capacidade de percepção. Quem percebe Deus com maior profundidade manifesta com muito mais brilho o mundo da imagem verdadeira. Então, olha que interessante. Vivemos no mundo perfeito, mas manifestamos no mundo imperfeito. Então, ora nós abordamos a imagem verdadeira, ora nós abordamos o mundo da lei mental. E a pergunta vem: qual dos dois é melhor? Os dois. Por quê? Para nós caminharmos para entender o mundo da imagem verdadeira, muitas vezes nós temos que caminhar para entender a lei da mente. Então, por isso que a gente faz esses passeios, ora em um, ora em outro, sem maiores dificuldades. Então, quando nós vamos falar em merecimento, nós precisamos entender essas duas perspectivas, para nós entendermos quando a Seichonoye fala se você merece ou não. Então, é muito interessante a gente compreender isso aqui, gente. Olha só, explicando de uma maneira bem simplória. A tua alma, mas alma não, vamos falar a tua vida, que a alma ainda faz uma associação ao mundo espiritual. A tua vida que está dentro de você, que é a tua essência, ela é a imagem verdadeira. Então, a tua vida é a imagem verdadeira. O teu espírito é o resultado da lei da mente. Vamos lá. O teu espírito é o veículo de manifestação da sua individualidade, mas não é a sua totalidade. Então, observa só. Nós estamos manifestados aqui, ó, preletor João Ricardo tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus aprendizados, eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho os momentos em que eu, ao invés de observar a lei da mente, eu desobedeço a lei da mente. Normal, gente, está todo mundo no processo de aprendizado. Então, o preletor João Ricardo, ele é a projeção da parcela da vida do João Ricardo. A vida do João Ricardo, ela é eterna. Ela nunca nasceu nem vai morrer, porque ela tem existência perfeita. Essa vida é minha imagem verdadeira. A minha manifestação é minha imagem verdadeira? Não. Ela é uma projeção daquilo que pode se tornar, ou que pode mostrar toda a imagem verdadeira. Para ficar bem claro, seria mais ou menos assim. A imagem verdadeira, deixa eu botar aqui de azul. Ó. A imagem verdadeira seria o meu eu real. Eu vou botar num bonequinho, gente, mas a vida não tem forma. Porque se ela tiver forma, ela se torna limitada. Então, a vida, para que ela seja ilimitada, ela não pode ter forma. Então, vamos lá. A vida, ela vai se projetar no mundo fenomênico. Então, a vida, ela precisa passar por uma tela de projeção para ela se manifestar. Ah, deixa eu fazer aqui, ó. Beleza, ó. Deixa eu fazer aqui diferente, para seguir as cores aqui, ó, para ficar mais didático. Então vamos lá, a vida em verde mesmo. Aqui, ó. A vida, ela precisa passar pela tela de projeção a fim de que ela se manifeste. Então aqui, ó. E aqui vem eu carnal. Então, a minha vida, ela é absolutamente perfeita. A minha vida é isso aqui, ó, é vida, gente. E presta atenção, vida é uma daquelas palavras que por nós não conseguirmos defini-la, nós a utilizamos em várias coisas. Então, a gente fala que o eu carnal, ele tem atividade quando ele está vivo. E quando a vida sai dele, o corpo carnal morre. Então, as pessoas, muitas vezes, elas confundem o termo vivo com funcionamento do corpo carnal. Mas, espiritualmente falando, tecnicamente, na religiosidade da filosofia da Seichonoye, vida, com V bem maiúsculo, é a própria essência de Deus. É a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? A centelha de Deus do nosso interior. Então, a vida,
ela passa por uma camada de projeção para se limitar. Essa limitação vira o eu carnal. Então, a vida infinita vira o eu carnal. Então, a vida que é Deus se torna uma projeção. A matéria que não existe passa a ser algo perceptível. O paraíso aqui é transitório e o que é perfeito se torna imperfeito. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Suponhamos que eu estou aqui com a água do Lago Paranoá. Não sei se estaria tão transparente, mas suponhamos que eu estou aqui com a água do lago aqui de Brasília. Eu posso afirmar que dentro desse copo tem água do lago? Posso. Não está cheio da água do lago? Eu posso afirmar que todo o lago está nesse copo? Não. Então, o que acontece? O seu corpo carnal, ele está com a centelha da vida, mas ele tem toda a vida? Não. Por quê? Ele é parcial. Ele é uma foto 3x4 da sua imagem verdadeira. O ponto que a Daniela trouxe que é muito interessante, que nós temos, eu já expliquei outras vezes, nós temos 5 corpos. O corpo da imagem verdadeira, o eu espiritual, o eu astral, o corpo etéreo e o corpo carnal. Esse corpo espiritual ainda não é a totalidade. É porque faltam palavras para explicar determinados conceitos, acabam se repetindo. Então, o corpo espiritual, ainda não é o corpo da totalidade. Qual é o corpo da totalidade? O corpo da imagem verdadeira. Por isso que a gente fala tanto na imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É o corpo absoluto da vida de Deus. Esse sim, eterno, perfeito e tudo mais. Então, o que acontece? Essa vida, quando ela vai se projetar no eu carnal, ela passa por uma lente que a gente chama de lente da mente. Lente da mente. O que acontece? Ela é muito baseada naquilo que você tem armazenado dentro da sua mente. Dependendo do que você tem dentro da sua mente, a sua capacidade de manifestar a vida da imagem verdadeira no eu carnal é aumentada ou é diminuída. Então, o que acontece? Quanto mais puro, translúcido, perfeito tiver a sua lente mental, melhor vai ser a projeção. Ok? Ok? O que nós ensinamos na Seichonoe? Se você purificar a mente, se você purificar a sua lente mental, a vida vai se manifestar com muito maior vigor. Então, quanto mais eu purifico a minha mente, mais a vida infinita se manifesta. Então, olha que interessante. Utilizamos a verdade horizontal para nos auxiliar a manifestar a verdade vertical. Na verdade vertical, eu preciso fazer alguma coisa para transformá-la, para melhorá-la, para elevá-la? Não. A criação de Deus já foi, ela já é perfeita. Por isso que é muito interessante, o conceito de evolução é algo extremamente, ele tem uma definição extremamente diferente na Seichonoe, porque a gente não está em processo de evolução no sentido de que eu estou aqui cada vez mais crescendo a vida de Deus. Não, o processo de evolução nosso é você cada vez mais aumentar a capacidade de manifestar aquilo que já existe. Que já existe. Não se preocupem, é profundo, mas o espírito de vocês está entendendo tudo, gente. Se o intelectual, se o corpo carnal está balançando, não se preocupem. Por que eu preciso explicar isso? Porque se eu não passar por essa base, não dá para entender merecimento. Por quê? Porque todo mundo cai nas falhas de achar que o merecimento é algo simplesmente porque eu acho que eu sou legal. Não, eu mereço que eu sou legal pra caramba, gente. Ninguém quer me matar, ninguém acha, sabe, não faço mal para ninguém, sou uma pessoa super bacana e as coisas não acontecem. E aqui que é a grande falha, porque as pessoas vendem a ideia de que você merece. Sim, você merece, mas em qual aspecto você merece? Se você não entender o aspecto real, você vai cair e tem chance de você sair extremamente machucado de uma queda sem sabedoria.
Por quê? As pessoas vendem produtos hoje em dia que causam estragos violentíssimos. Não é à toa que nós estamos vivendo a geração com maiores problemas mentais da história da humanidade. Por quê? Porque as pessoas estão tirando as informações e buscando os conceitos de felicidade exatamente fora da onde você tem que buscar. Então, o que acontece? Isso aqui precisa estar muito bem entendido, ou pelo menos compreendido de saber a diferença. Então, quando a gente fala, o homem é perfeito e maravilhoso, qual homem que nós estamos falando? O eu carnal ou eu vida? Eu vida. A Seitonê fala, a doença não existe. Aí a pessoa fala assim, cara, mas a doença não existe? Que absurdo falar isso. Tá, acabamos de passar por uma pandemia aí, como é que você afirma que a doença não existe? Quando eu falo que a doença não existe, eu estou falando de qual local que a doença não existe? No mundo da imagem verdadeira ou no mundo da mente? No mundo da imagem verdadeira. Então a gente aceita e fala, todo ser humano é bondoso. Você fala isso porque você não conhece minha família. Eu estou falando da onde? Do mundo da imagem verdadeira ou do mundo da mente? Mundo da imagem verdadeira. Então quando a gente faz essas afirmações, as pessoas tomam um susto porque elas acham que tudo é isso aqui. Então as pessoas falam, o mundo é cruel, o mundo é injusto, as pessoas são más, tudo vai fazer. A coisa mais comum é a gente ouvir falar que é a lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, ela acontecerá. Então as pessoas caminham, é o mundo da sorte, é o mundo que, se você teve sorte, você vai se dar bem. Se você não teve sorte, você nunca vai crescer. Então é o mundo do caos. E as pessoas acham que esse é o mundo criado por Deus. Esse é o mundo criado por Deus. Mas não é. O mundo de Deus é esse. Esse é o mundo maravilhoso. Esse é o mundo perfeito. E olha que interessante, já falei isso várias vezes e trago novamente. Dentro da Bíblia Sagrada se faz essa divisão. No Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, há explicações diferentes sobre a criação. Enquanto que no capítulo 1, no 6º dia, Deus cria macho e fêmea, faz deles homem e mulher, e olha para toda a criação e fala que toda a criação é muito boa, ele está descrevendo isso aqui. O mundo é a imagem verdadeira. Que ele criou um mundo tão maravilhoso que ele olhou para o mundo e disse, tudo é muito bom. E no capítulo 2, ele já começa a descrever a criação do Jardim do Éden, em que no Jardim do Éden tinham plantas maravilhosas e tudo mais, e criou Adão, soprando nas narinas o fôlego da vida. Pegou um punhado de terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e de lá nasceu Adão. E Adão estava lá no paraíso, dando nome aos bichos, quando ele virou e falou assim, Adão está muito só, para ele vou criar uma companheira, e pesou sobre ele profundo sono, e da costela de Adão ele fez a mulher, e os dois viveram no paraíso, e o paraíso tinha leis, não mexam, gente, tinha um monte de árvore, pediu para não mexer em uma, não mexa na árvore do conhecimento, na árvore do bem e mal, lá vão eles tentados pela serpente, pegam a fruta, a maçã e mordem, e se envergonham, cobrem seus corpos que estavam nus, e quando Deus descobre, os expulsa do paraíso. E é dada a sentença, aos homens conseguir o sustento com suor e trabalho, e às mulheres dar luz com dor. Essa é a descrição deste mundo mental, e não do paraíso. Como as pessoas não entendem essa divisão da verdade horizontal e da verdade vertical, o que elas fazem? Junta tudo numa coisa só. Como junta tudo numa coisa só, Deus cria o paraíso, mas o paraíso na verdade é essa bagunça. Então as pessoas acreditam que essa bagunça é criação de Deus. E aí começam a vir pensamentos distorcidos, como Deus quer o seu castigo, Deus gosta da crueldade, Deus faz coisas cruéis em nome dele, então eu fico autorizado em nome de Deus fazer coisas cruéis, e nós vemos a bagunça toda acontecendo no mundo, em que as religiões que deveriam ser o caminho de paz, são muitas vezes o caminho da guerra, da discriminação, do ódio, etc, etc. Por quê? Porque há essa confusão. E se essa confusão persistir, a ideia de merecimento não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Se o mundo é caótico, da onde que vem o merecimento? Da onde que vem o merecimento? Aí vem pensamentos dos mais distorcidos possíveis. Uma vez eu estava assistindo uma palestra da Seitonê,
E estava a professora Maria Murakami, que é uma grandiosíssima palestrante, uma pessoa assim maravilhosa. Ela estava explicando o quanto que o amor de Deus nos abençoa. Deus nos ama infinitamente, porque Ele nos criou. Então o amor de Deus é o amor divino. E muitas vezes nós não o sentimos porque nós estamos afastados do amor de Deus, mas não porque Ele não existe. E quando nós abrimos a mente, nós conseguimos captar o amor de Deus e o amor de Deus se manifesta. E aí ela explicava isso daí. Terminou a palestra, eu mudei de canal e caiu uma palestra de uma outra linha religiosa em que o líder falava o seguinte: não adianta as boas ações que você faça, elas não interessam em nada para Deus, porque Deus vai decidir se você vai ser salvo ou não, única e exclusivamente pela vontade dEle, porque as suas ações não passam de um pano de imundície para Ele. Aí eu parei, rapaz, mas fiquei animado agora num tanto, porque se independe do que eu vou fazer, vai ter resultado, então eu vou fazer boas coisas para quê? Porque senão Ele vai te jogar no inferno. Rapaz, o cara está mais preocupado em punir do que realmente amar. Você começa a falar, tem algo destoante. Que amor é esse que pune? Se nem o pai fenomênico tem tamanha crueldade com os filhos, quem dirá o Pai Celestial, que é perfeito e maravilhoso? Então o que acontece? O professor Masaru Taniguchi, ele andou por esse caminho e ele percebeu. Então a Seichonoye traz essa verdade e explica essa verdade para que nós possamos apreender e crescer. Aí nós entramos num ponto muito interessante. Por que as coisas são diferentes? Por que as pessoas são diferentes? Pensem só, se a vida fosse apenas uma existência, uma só, e todo mundo partisse do mesmo lugar, vocês concordam que todo mundo teria que ter as mesmas oportunidades? Sim. E na vida filomênica, as pessoas têm as mesmas oportunidades? Não. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Outro dia eu conversava com a minha esposa a dificuldade que as pessoas que crescem em famílias desestruturadas têm em relação àqueles que crescem em família estruturada. É gigantesca, gente. É gigantesca. Eu penso na minha caminhada de vida. Quantas pessoas teriam condições de fazer o que eu fiz? Poucas, porque poucas talvez tenham as chances que me foram dadas. Eu já nasci com elas. Eu nasci, graças a Deus, num lar abençoado, não passei fome, não precisei trabalhar na minha adolescência, pude estudar e me dedicar, eu pude ter apoio, eu tinha quem me confortar nos momentos de dificuldades. Eu estou anos-luz da frente daquelas pessoas que não têm isso. Aquela pessoa que às vezes cresce com um pai bêbado, com uma mãe ausente, cresce no meio de uma família que não dá o mínimo incentivo ao estudo, ao conhecimento, ao crescimento. Aquela família que às vezes os pais são os algozes dos filhos. Como é que você pode falar que tem igualdade? Não há igualdade. E aí vem a grande crítica à teoria meritocrática na sociedade. Porque as pessoas não partem da igualdade. Então você não pode falar de mérito se você não tem igualdade na partida. Aí vem a crítica. Não estou falando que eu concordo ou não, porque eu acho que nós temos, digamos assim, partes de meritocracia, sim. Porque dentro daquele grupo de amigos que tinham a mesma possibilidade que eu, teve gente que não quis nada. E eu corri atrás. Então, dentro daquele grupo, há sim aqueles que têm um mérito e aqueles que não manifestam o mérito. Mas o ponto é o seguinte: se a gente for analisar merecimento pela visão da lei da mente, você vai começar a observar injustiças. E você vai falar, injusto não faz sentido. Mas é por quê? Porque nós estamos trabalhando numa outra perspectiva. Se você for olhar merecimento pelo mundo de Deus, é uma outra abordagem. É uma outra abordagem. E aí vem um ponto. Vamos lá. Se nós só temos uma vida e aqui ela tem que ser vivida de uma maneira fantástica, que você precisa chegar ao céu, qual é a chance da gente atingir o céu, gente? Sendo sincero, não é aquela mentira não, aquela mentira de entrevista de emprego. Qual é o seu maior defeito? Trabalhar. Eu adoro trabalhar. Me diga um grande defeito seu, chegar cedo e assumir compromissos. Não estou falando dessas mentiras que a gente conta, não. É você ser sincero. Qual é a capacidade que a gente tem de ser aceito no céu? Zero. Zero. Por quê? Todos os dias a gente faz alguma coisa que é errada, gente. Tá lá, não falar mal dos outros. Você não fala, mas o que você pensa, rapaz,
Se botasse uma televisão dentro da nossa cabeça, ia deixar o Big Brother no chinelo. No chinelo. Por quê? Porque todos os dias nós agimos com falha, porque nós estamos no mundo de leis, que é diferente. Então, olha só a percepção. Quando a gente entende isso, a gente fala, pera lá, e para onde que vai esse tanto de coisa que a gente acumula? Para onde é que vai? Vem aqui para a sua lente mental. Dependendo do que tem a sua lente mental, é o que vai projetar. Se a sua lente mental está suja, muito suja, qual é a capacidade da vida se manifestar? Pequena. Se a sua lente mental ela está purificada, qual é a capacidade da vida se manifestar? Imensa. Então, o que acontece? Dentro do jogo da lei da mente, sai na frente, não é quem merece, mas é quem tem a lente da mente mais limpa. Limpa. Limpar a lente da mente, a gente dá um nome na espiritualidade de evolução. O que são as pessoas evoluídas? São as pessoas que têm uma grande capacidade de limpar a sua lente mental. Essas são as pessoas que evoluem. Aí vem a pergunta, ok, como é que eu faço para limpar minha lente mental? Simples. Qual é a essência de Deus? Perfeição. Qual é a essência de Deus, gente? Amor? Ok? Sabedoria. Vida. Provisão, alegria, harmonia. São os próprios itens da meditação Shinsokan. Então, ou seja, qual é a essência de Deus? Harmonia. Então, o que eu preciso fazer para limpar minha lente mental? Viver em harmonia. É fácil? Não. Aí o que eu venho fazer? Estudo as leis mentais para aprender a manifestar harmonia. O que mais, gente? Amor. Amor é algo dificílimo e é profunda espiritualidade. Então, o que eu preciso fazer para limpar minha lente mental? Viver com mais amor. Quando eu vivo com mais amor, mais translúcido se torna a minha lente mental, mais a vida se manifesta no eu carnal. Então, o trabalho de evolução é um trabalho de limpeza. E esse trabalho de limpeza dá trabalho, porque a gente tem que modificar isso daqui. E modificar isso a partir disso aqui. Olha que complexo. Então, quando a gente fala que tem que praticar, é aqui, gente. A gente precisa fazer a prática daqui para limpar isso aqui, para que o que existe verdadeiramente se manifeste. Olha que coisa fantástica. Então, quando a Seichono ela trabalha oração de perdão, a gente acredita que está fazendo para o outro. Aí eu vou fazer oração de perdão porque fulano foi mal, porque eu sou muito bonzinho. Eu sou uma pessoa tão maravilhosa que eu vou me dar ao luxo de gastar o meu tempo e perdoar fulano que é uma pessoa podre. Na verdade, o perdão nada mais é do que o reflexo da sujeira que você já tinha antes. A sujeira que você tinha antes tapou a harmonia do mundo da imagem verdadeira e se manifestou em forma de desarmonia no mundo carnal. Então, o que você precisa? Voltar a sua mente e limpar aquela sujeira anterior para voltar a manifestar a vida de Deus. E quando você entra em harmonia, Deus se manifesta e a sua vida restabelece na perfeição original. Na perfeição original. Então, quando nós falamos de merecimento, olha que interessante. Lei da mente. Como é que funciona o merecimento? De acordo com a sua capacidade de limpar a sua mente. E no mundo de Deus, como é que funciona o merecimento? Todo mundo merece. Todo mundo merece. Então, quando a gente fala, você merece a riqueza, porque você é filho de Deus. Quando eu falo todo mundo merece a riqueza porque você é filho de Deus, eu estou falando de qual mundo? Lei da mente ou da imagem verdadeira? Da imagem verdadeira. Então, todos nós merecemos a riqueza. Aí vem a pergunta, todos nós manifestamos a riqueza? Não. Aí vai depender da capacidade de cada um limpar a lente mental. Olha que interessante. Então, todos nós merecemos a saúde. O merecimento é teu. A bênção de Deus já existe em você. Você já é, na sua essência, saudável. Mas você vai manifestar a saúde? Depende. Depende do tanto que você limpar a sua lente mental. Então, esse ponto é fundamental, porque a gente fala, você merece, e muitas vezes a pessoa chega e fala assim, preletor, você falou que eu sou filho de Deus, que eu sou filha de Deus, que eu sou perfeito e que eu mereço, mas nada na minha vida está acontecendo. Por que não está acontecendo? Aí a pessoa fala, é porque eu não mereço? Não, você merece, porque você já tem Deus.
Então por que não está manifestando? É porque a lei não está sendo obedecida. A lei não está sendo obedecida. Quando Jesus Cristo veio, ele veio ensinar a lei suprema. Qual é a lei suprema? Quando perguntado pelos fariseus, sabendo que Jesus Cristo havia calado os saduceus, quais das leis de Abraão que tinha na época, os 10 mandamentos, qual que era a maior de todas as leis? Jesus Cristo respondeu, porque eles queriam saber dos 10 mandamentos, qual que ele ia falar que era o maior. E ali ele poderia ser colocado em contradição. E Jesus Cristo, de uma maneira fantástica, dá a resposta. O maior de todos os mandamentos é amar Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito e com todo o seu coração. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue amar o teu próximo como a ti mesmo quando você sabe quem é você. Se você não sabe que na tua essência você tem Deus, você nunca vai se amar. Porque você não sabe quem é você. Porque se você for olhar para o seu eu transitório, você não consegue se amar. Porque esse amor vai tender ao egoísmo, ao narcisismo e uma visão deturpada do seu ego. Você acaba se tornando uma pessoa destrutiva no amor egoísta. Então, para você conseguir se amar, você precisa entender quem é você. Quando você entende que você tem a vida de Deus, você compreende que o outro também tem a vida de Deus. E quando o outro tem a vida de Deus e você tem a vida de Deus, você passa a amar Deus que habita no seu interior e amar ao próximo, porque nele também tem a vida de Deus que habita no seu interior. Olha a profundidade do que Cristo ensinou. Mas você só consegue perceber isso se você entender o que é o mundo da imagem verdadeira e o que é o mundo fenomênico. O que é o mundo da matéria. Então observa, vou trazer uma situação concreta. Estava eu num relacionamento extremamente conturbado e complicado. Eu, com aquele pensamento, sou uma pessoa bondosa, não bato, não mato ninguém, não roubo. Então, gente, isso é o básico, gente. Isso é o básico, isso não é para você contar vantagem. Nunca matei ninguém. Isso é o básico, gente, isso é o básico. Se você está matando, você está num nível ainda muito rudimentar de entendimento da vida. Então, o que acontece? As pessoas partem do básico e já acham que são os tops da galáxia. Então, qual era o meu pensamento? Eu sou uma pessoa maravilhosa, todos têm que me amar, todos têm que gostar de mim, e eu tenho o que é muito melhor do que os outros. Então, eu vivi um relacionamento baseado nessa postura de vida, nessa ideia mental. Resultado, um relacionamento extremamente doente, um relacionamento extremamente destrutivo. Terminou o relacionamento, eu brinco, né, que eu entrei com um contrato, ela entrou com o pé, eu entrei com a bunda, terminamos o relacionamento e eu saí destruído. Quais são as 3 fases no pós-fim de relacionamento que nós passamos? O primeiro, a culpa é minha. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Qual foi o meu erro? Normalmente ele dura no máximo uma semana, que é aquele tempo em que você vai vivendo aquela dor. Aí você parte para a segunda fase. A culpa é do outro. O outro é um desgraçado, é um maldito, eu me dediquei, eu vivi e a pessoa não soube valorizar meu amor, tomara que morra. E essas pessoas costumam ficar em encarnações nessa fase. E o terceiro ponto é o terceiro do amadurecimento. É quando você compreende que nada que acontece a você vem sem que dentro de você exista algo semelhante ao que aconteceu. É duro? É, mas é um caminhar fundamental. Por quê? No momento em que você entende que o que aconteceu é reflexo do que você tem dentro de você, você tem condições de limpar isso aqui. Se você não tiver essa maturidade espiritual de compreender, você nunca entra aqui dentro para limpar. Você continua jogando sujeira. Então, enquanto eu terminei com a minha ex, gente, eu sonhava comigo atropelando ela. Eu sonhava eu passando o carro em cima dela, voltando com ré e cantando pneu em cima dela assim. Eu desejava a mais profunda dor. Tomara que você morra sozinha, gorda, mal amada, careca. Desejava tudo de ruim para ela. Por quê? Era o ódio que eu sentia. O que o ódio fazia? Limpava ou sujava aqui? Sujava. Quanto mais eu odiava, qual era a chance de eu manifestar a vida de Deus na minha vida fenomênica? Zero. Aí você começa a entrar cada vez numa espiral pior e as coisas tendem a piorar. Vocês já repararam que tem pessoas que saem de um relacionamento e caem em outro pior do que o anterior? E você fala, meu Deus do céu, parece que não aprendeu. É por quê? É porque aqui ficou mais sujo.
e não manifesta a vida de Deus. Qual foi o caminhar que eu precisei fazer? Que foi difícil, doloroso, mas necessário. Eu parti para o perdão, porque eu entendi que se eu não perdoasse, eu não limparia isso daqui. Foi difícil? Foi. Trabalhoso? Foi. Mas que quando eu limpei isso aqui, foi maravilhoso. E as portas para se limpar me abriram quando a vida de Deus passou a jorrar no meu eu carnal e a minha vida deu uma guinada. E as pessoas olham hoje e falam assim, você deu sorte. Não deu sorte, foi um trabalho de limpeza, gente. Foi com muito veja espiritual, muito pano de paciência e oração para que eu conseguisse limpar as nódoas da minha mente, aquilo que estava sujo tampando. E na hora que eu comecei a perdoar, eu me harmonizei com os meus pais, eu me harmonizei com os meus irmãos, eu me harmonizei comigo mesmo e as coisas começaram a se transformar. Aí eu me permiti um amor saudável, eu me permiti um crescimento saudável e eu me permiti amadurecimento. Ainda preciso limpar? Muito, muito. E para mim, um dos maiores méritos que eu tenho, ou das coisas mais felizes que eu tenho dentro da Seichonoye, é descobrir esse caminho. Esse caminho. Gente, eu me envolvo em problema todo dia. Todos os dias eu tenho que fazer o exercício do perdão. Faz parte. Só que hoje perdoar é mais fácil. Antigamente era difícil. Eu não estou errado. Eu não fiz nada de errado. Essa é uma visão míope, gente. Não existe errado e certo. Você existe caminhares. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando a gente compreende e faz esse trabalho de limpeza, de transformação, gera o nosso amadurecimento, gera a nossa evolução. Isso faz com que a vida se manifeste no eu carnal e você comece a levar uma vida muito mais feliz. Então as pessoas chegam e falam assim, você deu sorte. Não é sorte, é merecimento. Mas é meritório? Não, é o merecimento do quê? O trabalho de limpeza se manifestou na transformação. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Então, o que acontece? Às vezes nós gravamos sentimento de autopunição, sentimento de pobreza honrada, sentimento de desvalor, sentimento de ódio. Recebi a orientação da mãe, meus filhos bebem muito. Por que eles bebem? É um sentimento de fuga e autodestruição. Toda pessoa que tem um sentimento de autodestruição, ela se coloca voluntária e involuntariamente em situações que vão trazê-la sofrimento. Pessoas que têm fortemente gravada dentro delas a ideia de que o dinheiro está associado ao pecado, à ganância. É aquela pessoa que o dinheiro, quando chega na mão, sempre acontece alguma coisa que o dinheiro vai embora. A pessoa consegue juntar o dinheiro, bate o carro, ou às vezes não tem nem carro. Ela junta dinheiro, ela é roubada, ela é furtada. Então a pessoa sempre vive situações. Aquela pessoa que fala, bom, agora eu estou saudável, agora que eu vou poder curtir a vida, vem nova doença, vem novo problema. E a pessoa é uma sucessão de tragédias. Por quê? Porque aqui dentro está acumulado muita coisa ruim. E esse acúmulo você carrega, gente, por gerações. Por gerações. É muito complexo essa questão do acúmulo. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser um trabalho diário de limpeza. Quanto maior a força dos produtos que você usa e do pano que você esfrega, maior é a capacidade de limpar a sua mente. Aí vem um ponto. Muitas pessoas acham que a mente é isso que você está usando agora, que é a tua mente consciente, que a tua mente é aquilo que você está pensando e processando agora. Não é essa mente, gente, não é. A tua mente, ela é gigantesca. Deixa eu fazer um desenho aqui. Todo mundo da Seichonoye conhece mais ou menos o desenho da mente. Eu vou tentar dar uma ideia do que é. Aqui, ó. Essa pontinha aqui, gente, é o consciente. Isso tudo aqui, gente, é o subconsciente. Mas ele é muito maior, porque ele transcende, inclusive, tempo e espaço. Tempo e espaço. Olha aqui, gente. Isso aqui é gigantesco. A nossa consciência, ela é um pingo dentro da nossa existência. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, preletor, eu não penso em nada de errado. O seu consciente não lembra de nada de errado, mas você não tem ideia do que tem no seu subconsciente. Você não tem ideia do seu subconsciente. Na coleção A Verdade da Vida, o professor Masaharu Taniguchi traz inúmeros relatos de como as pessoas, quando elas começam a transformar o subconsciente, a vida da pessoa começa a transformar. Porque, na verdade, o seu subconsciente é sua lente da mente. É sua lente da mente.
E tem coisas que você traz, gente, já vem no teu chip. São coisas que você vai ter que resolver. Por isso que no cristianismo fala, cada um carrega a sua cruz. Umas vão ser mais pesadas, outras vão ser mais leves. Mas cada um carrega a sua cruz, cada um tem que resolver seus problemas. Tem pessoas que vão conseguir resolver isso em uma encarnação? Não vão. Não vão. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Lembra do que nós conversamos, Marcelo. Segura. Tem pessoas que vão? Não. Tem outras que vão? Sim. Então, tem pessoas que vão conseguir resolver? Não. Tem pessoas que vão precisar mais e mais tempo. Por isso que a vida é cíclica. Olha que interessante. Por que nós viemos com os pais que nós viemos? Vocês já se perguntaram por que você nasceu na sua família? Você nasceu com a sua cara, você nasceu com o seu corpo, você nasceu no seu país, você nasceu na sua cidade. Por que isso aconteceu? Isso tudo é resultado de uma conjuntura daquilo que você tem e as missões que você precisa aprender para limpar a sua mente. Eu, quando era jovem, eu me perguntava, por que eu não nasci que nem o Tom Cruise? Por que eu não nasci que nem o Brad Pitt? Eu não ia ter metade das dificuldades da vida para arrumar namorada. Não, aí nasci com um chip de grilo, nasci lá todo avacalhadinho, com a dificuldade gigantesca de comunicação. Mas isso foi por quê? Para eu sofrer porque eu não merecia? Não, precisavam ser desenvolvidos talentos e capacidades dentro de mim. E o desenvolvimento desses talentos e capacidades é que desenvolveram o meu eu carnal e me trouxeram a sensação de realização e felicidade. Olha que interessante. Se eu tivesse nascido como eu queria, hoje eu estaria estagnado, porque aquilo que eu busquei foi o motor, o combustível para a minha mudança. Então, por que nós nascemos com os nossos pais? Porque eles têm os elementos necessários para promover ou mostrar para a gente o que tem dentro de nós. Então, a vida, gente, a vida fenomênica é um espelho. É um espelho. E isso dói saber. Machuca, porque a gente tem a falsa ideia de achar que nós somos maravilhosos, do jeitinho que nós somos fenomênicos. E não somos. Nós estamos em processo de manifestação. E esse processo de manifestação é a grande oportunidade. Então, olha que legal. Quando eu compreendi isso, o ódio da minha ex se transformou. Olha que interessante. Eu odiava ela porque eu achava que ela tinha me feito sofrer. Quando eu entendi que o sofrimento estava dentro de mim, pera lá. Não foi ela que me fez sofrer. O sofrimento sempre esteve dentro de mim e era a mais pura verdade. Meus complexos, meus medos, meus traumas é que me amarravam numa ideia de que todo mundo tinha que gostar de mim. É mentira. Eu não vim nesse mundo para as pessoas gostarem de mim. Eu vim nesse mundo para aprender a gostar das pessoas. Eu vim aqui para aprender a servir. E no aprender a servir, eu também começo a aprender a ser servido. Então, na hora que eu comecei a me dedicar e eu entendi que a missão era amar, eu compreendi, pera lá, se eu sofri, ela também sofreu. E aí eu dei o terceiro passo, que ao invés de odiá-la, eu passei a abençoá-la, porque eu compreendi que eu e ela, na essência, somos a mesma vida e que vivemos uma experiência para aprendizado sobre a limpeza mental. Na hora que eu perdoei ela, o que aconteceu com minha lente mental? Se purificou. O que aconteceu com a minha vida? Se transformou. E a mesma coisa foi com meus pais. A mesma coisa com os meus pais. Porque eu falava, os pais dos meus amigos eram muito mais legais, velho. Meus pais rígidos. Meu pai rígido. Meu pai, com 10 anos de idade, ele me colocou dentro do ônibus e falou, te vira, vai aprender a andar. E qual foi o meu primeiro passo? Errar a parada. Passei reto, eu achava que a asa norte funcionava ao contrário. Eu começava com a quadra 16 e terminava com a quadra 2. Eu morava na 403 norte, passei reto. Aí na volta eu tive que pedir para o cobrador para passar por debaixo da roleta, porque eu não tinha dinheiro. Na minha época não existia celular. A gente ia só na oração. Era você e você, acabou. Aquilo ali me desenvolveu. Como adolescente eu sabia me virar. Isso foi graças ao amor severo do meu pai. Durante anos eu acreditei que meu pai não gostava de mim. Na hora que eu fui entender, eu falei, não, meu pai me amava e me ama profundamente. É que a maneira de expressar o amor dele é mais severo. E isso me marcou e eu entendi.
Então, na hora que eu entendi, o ódio do meu pai se transformou em amor. Começou a manifestar muito mais a imagem verdadeira. E assim, em vários aspectos da minha vida. Aí, o que o professor Masaru Taniguchi fala? A vida tem preço fixo. Não se pode negociá-la, nem pechinchá-la. O que o professor Masaru Taniguchi está falando? O preço da vida está gravado dentro de você. Você não pode pechinchar. Tem pessoas que fazem o mínimo e querem ganhar o máximo. Não existe isso. Dentro da lei mental. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela não teve esforço nenhum. O pai dela ganhou uma grana, eles ganharam na loteria, o pai morreu, ficou tudo para a pessoa. Ela vive hoje só viajando, curtindo, ela não fez nada. Talvez não nessa encarnação. Você não sabe o que ela traz de pontos positivos. Qual é o detalhe? Tudo que você tem aqui, seja positivo ou negativo, vai se manifestar. Se está manifestando provisão, em algum momento essa provisão foi permitida. E outra, nem sempre a pessoa que tem muito dinheiro quer dizer que é bênção na vida dela. Quer dizer que é bênção. Muito pelo contrário, tem pessoas que sofrem pelo excesso. Porque se você tiver muito sem sabedoria, você está fadado a sofrer. Então ele fala, a vida tem preço fixo, não se pode negociá-la nem pechinchá-la. A vida nos oferece somente aquilo que nossa mente merece. Olha que profundo isso aqui. Ah, a vida nos dá o que você merece. Aí você pensa, pera lá, mas eu não sou filho de Deus, eu não mereço tudo? Merece, mas vai ser de acordo com o que a sua mente aceitar. Então a questão de manifestar o Filho de Deus está no ponto, ou a questão de manifestar as bênçãos de Deus está diretamente relacionada à capacidade da sua mente aceitar as bênçãos. E o que é aceitar as bênçãos? É você deixar que a vida flua, deixar que a vida se manifeste, é deixar que Deus jorre abundantemente. Uma vez, um jovem veio conversar comigo, ele falou assim, preletor, eu sou muito infeliz, eu vivo em briga, eu vivo odiando todo mundo. Aí eu falei assim para ele, você precisa aceitar a felicidade. Aí ele, como é que eu aceito a felicidade? Largo o ódio. Aí ele, mas como é que eu vou largar o ódio se eu estou certo? Então você precisa largar o estar certo. E como é que eu faço isso? Esse é o caminhar da espiritualidade. Você vai ler e vai estudar para você entender a sua natureza divina, para você dar esse passo. Na hora que você dá esse passo do perdão, esse passo da gratidão, esse passo da alegria, você vai dar o passo definitivo para limpar a sua mente e mudar a sua vida fenomênica. E ele falou, pela primeira vez eu estou entendendo o que significa religião na vida. Religião, gente, vem do termo grego religare, quer dizer ligar novamente. Ou seja, homem e Deus são ligados eternamente. O que a Seitonei vem dizer? Essa ligação continua. Continua. Ela existe, ela é real e ela é possível, desde que você limpe a sua mente, você obedeça às leis. E quais são as leis? As leis do amor, da harmonia, da provisão, da alegria, da saúde, gente. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi fala, quanto mais você pratica a meditação Shinsokan e você entra em sintonia com Deus, mais os seus hábitos fenomênicos vão se corrigindo e eles vão naturalmente purificando a sua mente e vai te levando a uma manifestação cada vez mais harmoniosa em todos os sentidos. Por isso que a base da Seitonei é a harmonia. Porque, gente, você acha que Deus está brigado com alguém? Você acha que Deus está lá do céu falando assim, ah, José hoje vai se ver, velho. José hoje falou o meu nome em vão. Está lascado. Vou tacar no inferno. Você acha que Deus vai estar preocupado com isso? Você acha que Deus está preocupado com essas pecuinhas de ficar vendo quem foi, quem não foi, foi na igreja, não foi na igreja, vai queimar no fogo do inferno, comeu isso, comeu aquilo? Não, gente. O mundo é regido por leis. Se você comer lixo, seu estômago vai processar lixo, bem feito. Se você comer comida saudável, seu estômago vai processar comida saudável. Agora, o que vai te levar a ter vontade de comer lixo ou comida saudável é aquilo que você guarda dentro da sua mente. Se você guarda um sentimento de autodestruição, o lixo é o teu caminho. Se você não tem um desejo de manifestar a perfeição de Deus, você naturalmente começa a procurar coisas mais saudáveis, mais felizes, mais construtivas e mais produtivas. Por isso que pessoas que limpam a mente não sofrem de depressão ou
elas não carregam dentro de si o sentimento de autopunição e elas acabam evitando muitas tragédias que às vezes se acometem com outras pessoas. Então quer dizer que a pessoa que tem a mente purificada nunca vai sofrer problema nenhum. Não falei isso. Eu falei que a pessoa não atrai por ela própria. Ela pode ter a missão? Pode, gente. Quantas pessoas não manifestaram uma capacidade gigantesca de amar quando se depararam com situações muito dolorosas na vida? Às vezes, o despertar vem com um rompimento muito grande na vida fenomênica e aquela é a missão da pessoa, é aquilo que vai desenvolver. Ok, gente? Então, em resumo, vocês todos merecem a felicidade. Vocês que estão aqui presentes, você de casa, todo mundo merece a felicidade, porque todo mundo é filho de Deus. Mas essa felicidade ela vai se manifestar à medida que você conseguir limpar a sua mente. Então, qual que é o nosso trabalho? Fazer com que a verdade horizontal ela seja uma prática diária para que a verdade vertical se manifeste. O que você não pode fazer? É ficar naquela visão assim, Deus irá me prover, Deus irá me dar as coisas. Aí cruza os braços e fica lá bonitão, esperando os milhões de anos passarem. Não é assim que funciona. Deus está em você, então Deus espera a sua ação para que você possa transformar a sua realidade. A tua vida está na tua mão, porque a tua mente é sua. É você que pode limpá-la, é você que pode transformá-la, é você que pode modificá-la. Ok, gente? Por isso é tão importante... Obrigado. Por isso que é tão importante a prática da meditação e vamos então agora praticá-la? Vamos lá? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos nos sentar na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto. Maiores explicações sobre a postura, tanto física quanto mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Aqui tem de maneira muito fácil e simples todos os princípios dessa prática contemplativa que é tão importante para que a gente separe aquilo que existe daquilo que é projetado. Então vamos lá? Mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante sereno, alegre. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus engloba os seus 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Não é um simples ar que eu respiro, é a própria vida de Deus que me vivifica. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar todos os atributos de Deus envolvendo todo o nosso ser. Uma luz dourada ilumina todo o nosso ser. Somos filhos de Deus. Esse é o mundo perfeito, esse é o mundo real, esse é o mundo da imagem verdadeira que existe aqui e agora, dentro de nós, em volta de nós, em todos os cantos. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação Shinsokan, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar? Então vamos lá, nosso dever de casa. Vamos lá. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan, fazendo a nossa meditação para que a gente sempre tenha a consciência da nossa imagem verdadeira. E segundo, a gente pode utilizar a repetição exatamente para que nós possamos criar o hábito. O que o hábito é? É a capacidade que a gente tem de gravar repetidas ações. Então, como hábito, nós vamos criar essa semana, que é exatamente de purificar. Então, o que nós vamos fazer? Ter bons pensamentos. Ter bons pensamentos. Quais pensamentos? Pode ser uma oração, pode ser um elogio, pode ser aqui, ó, pode ser uma oração, pode ser um elogio, pode ser uma gratidão. São bons pensamentos. Quantos bons pensamentos a gente precisa ter? Gente, o ideal é o dia inteiro. Se não puder o dia inteiro, vá lá, tenta pelo menos 20 bons pensamentos. O bom é que você vai se concentrar e ter esses bons pensamentos. Como assim? Poxa, então deixa eu elogiar. Você abre a sua janela, vê o céu, que maravilha, o céu está bonito. Você fez um elogio, você está reconhecendo. Uma oração, poxa, eu vi uma pessoa dirigindo assim de maneira muito abrupta, que Deus te abençoe, que seus problemas se resolvam. Você fez uma oração, sentimento de gratidão, puxa, eu pude dormir na minha caminha, deixa eu agradecer meu travesseiro, minha cama, agradecer a louça que eu pude comer, a comida que eu comi. Então, esse exercício básico, gente, vai te ajudando a purificar cada vez mais a sua mente mental. Gente, só 20, gente, não dá nem um por hora. Não dá nem um por hora. Isso aqui é o mínimo, gente, é o mínimo. Você quer ver como é que é maravilhoso? Faça 200 vezes. Aí você vai ver como é que o negócio quer modificar. Quer fazer da sua vida uma vida fantástica? Faz 2000. Aí você vai ver como é que o negócio vai começar a acontecer, como é que você vai ter muito mais motivos para comemorar e se engrandecer do que para reclamar. Tudo é questão de treino e prática. Quanto mais você limpa, mais você vê manifestar. Ok, gente? Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui, a você de casa, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar para ajudar a nós divulgarmos ainda mais o pensamento correto do merecimento. Desejo a todos uma semana abençoadíssima. Meu muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado.